Olá! O UFN é contemplada com 16 bolsas para o curso de Ciência da Computação pelo programa RS Talentos. O estudante recebe isenção de mensalidade e mais R$ 2.000 mensais para estudar em uma das áreas mais promissoras do mercado. UFN pelo Mundo, parceria com a Universidade Tecnológica do Uruguai, impulsiona experiências acadêmicas. Vamos falar de saúde? Tá sentindo tua pele e lábios mais ressecados? Dermatologista dá dicas para manter a pele saudável no inverno. Do campo para as redes, estudante transforma o amor pelo futebol em carreira digital. E aqui na UFN, o futebol também está na sala de aula. É agora no Universo Acadêmico. Fique com a gente! Já pensou estudar em um dos cursos mais promissores do mercado, com isenção da mensalidade e ainda receber uma bolsa permanência de R$ 2.000 por mês? A Universidade Franciscana foi contemplada com 16 bolsas para o curso de Ciência da Computação por meio do programa RS Talentos, uma iniciativa do governo do estado que quer preparar jovens para o mercado de trabalho, especialmente na área da tecnologia. Hoje vamos entender como funciona o processo de inscrição e conhecer mais sobre o curso de Ciência da Computação com a coordenadora, a professora Ana Paula Canal, e também com o acadêmico formando, o Luiz Batista. Sejam bem-vindos! Muito obrigada. Muito obrigado. Professora Ana Paula, o programa RS Talentos foi lançado então pela Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia para formar talentos em áreas estratégicas para o desenvolvimento do estado, principalmente nas regiões impactadas pelas enchentes do ano passado. Por que a área de ciência da computação é estratégica nesse sentido, professora? A área de ciência da computação, ela é estratégica nesse sentido, né? Porque atualmente a computação ela está em tudo. Se a gente for pensar as redes de comunicações, né, as redes de computadores, os servidores, os sistemas que executam, né, de forma distribuída, os aplicativos, a segurança que deve existir, né, em todos esses sistemas, em toda essa infraestrutura. Então, a tecnologia está em tudo, né, em todas as áreas, na saúde, na educação, enfim, é uma área estratégica, né, para ativação econômica, sim, né, que vai amparar esses processos, que vai fomentar novos produtos, serviços e processos digitais. Bom, a professora já deu, né, um panorama para a gente, mas eu quero saber um pouco mais desse curso, então, né, Luiz, que tu tá te formando, o que tu aprendeu ao longo dos 8 semestres, né, de curso? Olha, começando então, o curso, ele é muito amplo. Como a professora Ana Paula já falou, ele tem várias áreas de conhecimento que exploram desde a base da computação até aplicações específicas. A gente começa o curso, então, tendo uma ideia de como é a introdução à computação, a história da computação, todo o desenvolvimento e evolução dele, e depois a gente começa a trabalhar áreas como comunicação, redes, depois a área mais aplicada como o desenvolvimento de sistemas, e isso é uma coisa que os professores ajudam bastante, eles sempre estão te apoiando. Eles veem o teu interesse e falam, tu podia falar com esse professor entende mais disso. E aí que entra a parte dos cursos, né, que tu consegue conversar com o professor que pegou o interesse na área, tu fala com o professor consegue arranjar uma bolsa para ti, que tu consegue desenvolver, pegar essa tua ideia e fazer um projeto inclusivo na sociedade, como, por exemplo, um projeto que eu fiz com o professor Silvio, que seria das TV Box. A gente pegou as TV Box que foram apreendidas pela Receita Federal, conseguiu fazer a descaracterização deles e fazer um sisteminha, um mini computador Linux para poder distribuir para as escolas. E lá essas escolas que não tinham, eram escolas mais carentes, não tinham esses computadores, agora conseguiam, que tem uma grande abundância desses dispositivos. E foi um projeto muito legal, aprendi bastante coisa com ele, com o professor Silva, e também com a teoria geral da computação, tudo que a gente aprendeu lá, a gente aprendeu sistemas operacionais, redes de computadores, todas essas áreas que tu aprende no curso, tu aplica. Então esse é o leque que eu falo que tu consegue ampliar bastante, sabe? Tu tem uma perspectiva muito grande do que tu pode fazer, e lá tu consegue ampliar para outros cursos e outras especializações. Ou seja, né, professora, como o Luiz está falando, já tem contato com a comunidade durante a formação acadêmica, né? Sim, já tem contato com a comunidade durante a formação acadêmica, né, em projetos, por exemplo, de extensão,
projetos de pesquisa também e projetos de inovação tecnológica. Bom, para aquele aluno, então, aquele estudante do ensino médio, enfim, quem está aí escolhendo uma carreira, como participar desse programa, professora? Do programa RS Talentos, né? Então ele é destinado para quem vai ingressar no curso de Ciência da Computação agora no segundo semestre de 2025. O candidato deve ter prestado o Enem entre 2020 e 2024 e obtido pelo menos 500 pontos. E ter a disponibilidade de se dedicar às atividades do curso, né? As atividades de ensino, né? Que as aulas são de manhã, as atividades de pesquisa e também de inovação tecnológica por conta do caráter desse edital, né? Do RS Talentos. E ter também um bom desempenho acadêmico. Bom, a gente tem aqui uma colinha, vou pedir para o Márcio Santos colocar na tela para a gente. Datas importantes, né, professora? Então, gostaria que a senhora comentasse as inscrições. Gente, não tem muito tempo, tem que ficar ligado, então, até dia 28 de julho. Isso, as inscrições são no site da UFN, né? O edital também está lá, é importante ler bem o edital, ver bem direitinho os requisitos, né? Tudo que está escrito ali no edital. A classificação vai ser divulgada no dia 30, daí tem um período ali para recurso no dia 30 mesmo. No dia 31 de julho vai ser divulgado o resultado final também no site da UFN. E a matrícula, então, no dia 1º de agosto, a matrícula ela é presencial, né, das 8 horas às 16 horas, na central de atendimento na UFN, no Conjunto 1. Perfeito. E durante quanto tempo, né, os alunos, então, vão receber essa isenção e também essa bolsa permanência, professora? Pelo o programa RS Talentos, né, então, se tem 18 meses de bolsa. O que inclui isso, né? Inclui a taxa que a gente chama, que é a isenção da mensalidade, e uma bolsa de R$2.000 durante esses 18 meses. O nosso curso de Ciência da Computação, ele tem 8 semestres. Então, esses 18 meses contemplam 3 semestres do curso, mas a gente considera também que é um grande incentivo, né, para os jovens ou quem tem interesse em se formar nessa área da ciência da computação e auxiliar nesse fomento, né, no nosso estado do Rio Grande do Sul. Porque os alunos durante o curso também já podem começar em estágios remunerados também, né, professora? Sim, tem essa possibilidade também, né, dos estágios não obrigatórios, que são estágios remunerados. A gente não tem estágio obrigatório no curso porque o Ministério da Educação, nas suas diretrizes para nossa área, não prevê, mas muitos alunos fazem estágio não obrigatório e aí é com remuneração que também auxilia, né, no seu custeio. E tem alguma contrapartida que o estudante precisa dar? Sim, ele precisa se dedicar, né, ter um bom desempenho acadêmico, né, e depois de formado, o estudante precisa permanecer no estado durante 2 anos. E Luiz, eu quero saber de ti, o que mais te encantou nesse curso, assim? Algo que tu se apaixonou, algum momento, algum projeto, o que mais que tu pode contar pra gente? Olha, quando eu entrei no curso eu já sabia que eu estava no lugar certo, porque o curso de Ciência da Computação, ele é para quem gosta de entender como as coisas funcionam, né? Como as coisas funcionam. Então lá eu já sabia que, eu queria trabalhar, por exemplo, com inteligência artificial. É um conceito muito amplo, quando eu entrei no curso eu já sabia, mas lá eu consegui ter então essa ideia do que eu iria aprender e também trabalhar. Então nessa aventura que eu tive de aprendizado, eu consegui entender como que eu usaria a inteligência artificial em um projeto aplicado, que foi o meu trabalho de final de graduação, que seria então o desenvolvimento de um sistema que conseguia pegar um conceito técnico do nosso curso e deixar ele mais abrangente usando então os algoritmos, né, de inteligência artificial. Então, um caso mais específico seria, por exemplo, a programação, né? Eu consegui desenvolver um sistema, um módulo, que conseguia pegar a tua linguagem, falando na língua natural, como falamos agora, e converter para uma linguagem de código, onde a pessoa que, sem ter contexto total do que está fazendo, consegue gerar, então, consultas em um banco de dados, por exemplo. Fazer, então, que é uma coisa mais, é um conceito do curso, né? É uma programação, uma área que tu precisa ter um conhecimento específico, mas com a inteligência artificial ela já tem dentro dela esse conhecimento. Então, a gente consegue abstrair essa parte de tu saber a linguagem terceira, mas somente falando na língua natural, tu conseguir desenvolver, então, uma consulta com isso.
E como que a inteligência artificial, Luiz, e também a ciência de dados, né, que tu me falava antes que também estava pesquisando sobre, podem ajudar no enfrentamento a questões climáticas, como a gente vem sofrendo aqui no estado, né, enchentes, porque é justamente Sim. dentro dessa área, né, professora, que esse programa está sendo, enfim, desenvolvido, né, para ajudar, então, no enfrentamento desses desastres naturais, enfim, que a gente vem sofrendo. Como que essa área pode ajudar? Essa área tem, então, um conceito muito importante que são os dados. A gente tem os dados passados, a gente consegue pegar esses dados, treinar novos modelos para conseguir, não prever, mas ter tipo uma linha, sabe, do que pode acontecer se a gente não tomar alguma medida. E como tal medida que a gente aplica consegue aumentar ou diminuir um fator de acontecer. Então, a inteligência artificial e, no caso, por extensão, a ciência de dados, que é outra área que está junto com a ciência da computação, consegue pegar fatos que já ocorreram, treinar, limpar esses dados para poder conseguir fazer uma predição. Por exemplo, em qual lugar teve o maior risco de acontecer uma enchente? E o que a gente pode fazer para diminuir isso? Tudo isso está nos dados, nas informações do que já ocorreram, pegar e treinar esses modelos para conseguir fazer uma predição de como evitar. Com certeza. Professora, para a gente encerrar, um pouquinho do mercado de trabalho, então, né, para profissional da ciência da computação. É um mercado amplo, com muitas possibilidades aqui no estado e também, né, nacional e internacionalmente. Isso, o mercado ele é amplo, o curso é amplo, como o Luiz colocou, né? Dentro dele os alunos têm uma formação com uma base boa na computação que vai possibilitar que o estudante, ao longo do curso, vai escolher em que área vai atuar. Por exemplo, vou para a área de inteligência artificial, vou para a área de desenvolvimento de software, para a área de redes de computadores. E o mercado, né, nessas áreas da computação, ele está bastante aquecido, né? A gente sabe que tem a influência da inteligência artificial também no mercado de trabalho, na questão nossa mesma, mas também percebemos que aquelas tarefas que são, digamos assim, mais rotineiras, né? Que estão sendo, digamos, automatizadas. E isso também, durante o processo de formação, o estudante vai aprendendo a utilizar, né, para que se insira nesse mercado de trabalho. Então, assim, o curso no ano que vem, ele vai completar 25 anos de existência. E ao longo desse tempo, né, a gente percebe que muitos egressos, né, estão muito bem colocados em outras cidades do estado, em outros estados do país e também internacionalmente. Então tem bastante mercado de trabalho, né, e o nosso aprendizado ele é contínuo, né, ele é contínuo. Tanto que o Luiz quer fazer pós-graduação, né? 100%, né? Estou pensando na área de ciência de dados, né, como já falei. Então, gente, uma grande oportunidade, inscrições até 28 de julho pelo site da UFN. Professora Ana Paula Canal, muito obrigada pela sua participação aqui. Luiz, muito obrigado e sucesso aí na tua profissão. Parabéns pela formatura. Muito obrigado, agradeço o convite da UFN. Obrigada, Bruna, obrigada. E, gente, estar na universidade é viver experiências que inspiram e transformam o futuro. Desde o ano passado, a Universidade Franciscana mantém um acordo de cooperação internacional com a UTEC, a Universidade Tecnológica do Uruguai. Essa parceria promove ações acadêmicas, científicas e culturais entre as duas instituições. No quadro UFN pelo Mundo de hoje, você vai ver que estudantes e professores da área de negócios da UFN atuam em conjunto com a universidade do país vizinho, ampliando o conhecimento e fortalecendo o networking. La base es este decreto. Sotaque uruguaio vindo das salas de aula. São os professores do Uruguai com os nossos alunos brasileiros. É a internacionalização na Universidade Franciscana. Parceria firmada pelos cursos da área de negócios da UFN com a Universidade Tecnológica do Uruguai possibilita esse intercâmbio de conhecimentos. Professores vêm para a UFN e acadêmicos daqui também viajam. Vão até a UTEC, em Rivera. A UTEC são muito poucos anos que começou, a universidade nova, pública, e essa universidade veio para descentralizar, então ela está no interior. Estamos muito esperançados com essa parceria. O UFN já é uma universidade consolidada, com seus alunos, com suas carreiras consolidadas. Temos muito que aprender na área de investigação, na área de própria educação também, para aí
gerar uma sinergia importante para aprender da UFN e também para aportar aquele grãozinho de areia para que, em definitivo, nossos alunos, que é o mais importante de tudo aqui, tenham uma melhor formação, mais experiências, etc. Tudo isso só é possível por meio da disciplina Tópicos Avançados em Gestão. Uma novidade recente aqui na instituição que conecta a teoria, prática, diferentes culturas e inovação. Essa disciplina proporcionou essa experiência prática de forma muito construtiva, porque tem tecnologia, né? É uma universidade tecnológica e também tem estrutura de professores, né? Falamos muito sobre logística, intralogística, logística internacional, falamos sobre logística reversa, economia circular, economia linear, falamos sobre as mudanças da logística, focamos muito em logística, mas também sobre a sustentabilidade, gestão de suprimentos, gestão da cadeia de suprimentos, gestão de processos, então foi uma disciplina bem completa. A parte industrial, que tem máquinas muito complexas que agregaram também nessa experiência. Então, acho que assim como a UFN tem uma estrutura muito interessante, lá também a gente viu coisas diferentes e a estrutura foi bem impressionante. E o que mais vem por aí? A parceria Brasil e Uruguai só tende a crescer. Os aprendizados continuam integrados e em movimento. Está um planejamento, um e-book em conjunto com esses trabalhos de final de curso dos nossos alunos e também com os alunos da UTEC. E isso não vai parar por aqui, não vai parar nessa disciplina, vai ter uma semana acadêmica, vai ter uma segunda disciplina provavelmente no primeiro semestre de 2026, tem uma viagem técnica já agendada ao Porto de Montevidéu, então é algo que vem para ser duradouro, essa parceria entre a UFN, o curso de Administração e Ciências Contábeis, com a Universidade Tecnológica do Uruguai. Então, tomara que seja uma parceria para muitos e muitos anos, para o bem dos alunos e da sociedade em geral. Agora a gente vai falar de saúde no inverno, mais precisamente da saúde da nossa pele, que tende a ficar mais ressecada nessa época do ano. Para saber o que acontece com o maior órgão do nosso corpo e que cuidados devemos tomar nas baixas temperaturas, nós conversamos com uma dermatologista. Olha só. Aquele vento gelado batendo no rosto, aquele banho com a água quase fervendo, são características comuns do inverno. Mas o quanto podem ser prejudiciais à nossa pele? Para responder essa e outras questões, a gente conversa agora com a médica dermatologista e doutoranda em saúde materno-infantil aqui pela UFN, a Michele Magalhães. Seja bem-vinda, Michele. Obrigada. Michele, o que o inverno, então, pode causar na nossa pele? Ela tende a ficar mais ressecada, né? Sim, tanto pelo vento mais frio, quanto pelos hábitos que a gente acaba tendo nesse período, pelas baixas temperaturas. Então, uma coisa super importante é que no inverno a gente tem menos sede, então a gente acaba ingerindo menos água. E essa ingestão de água ela é fundamental para a hidratação da nossa pele, então precisa ingerir mais água no inverno. Outro ponto muito importante são os banhos. A gente acaba tomando banhos muito quentes e esse banho muito quente ele vai diminuir esse manto lipídico da pele que funciona como uma proteção tanto para as perdas transepidérmicas quanto como uma proteção das agressões externas à nossa pele. Então é importante que esses banhos, a gente fazer de tudo para que não sejam tão quentes e que não sejam banhos demorados também. O sabonete, é importante que a gente faça o uso de sabonetes neutros, sabonetes mais suaves, nada de sabonetes antissépticos, tá? Eles são especificamente quando tem alguma indicação. E esse sabonete ele precisa ser utilizado nas axilas e na região genital apenas. Para o rosto, precisa que seja um sabonete específico para cada tipo de pele, né, facial. E o que escorre do banho já é o suficiente para o restante do corpo. Nada de ficar esfregando o corpo inteiro com sabonete, que isso causa mais ressecamento ainda. O hidratante é fundamental nesse período, então cuidado redobrado, precisa que seja utilizado pelo menos 2 vezes ao dia. E aí para cada tipo de paciente a gente vai ver um hidratante específico, mas é importante que seja nesse período com poder de hidratação mais alto, tá? No mínimo 2 vezes ao dia. Tem que fazer um esforcinho, né? Agora no frio.
E aqueles óleos corporais também, eles podem ajudar? Podem também, a gente pode fazer uso do hidratante e do óleo corporal, lembrar aí dos pacientes gestantes, por exemplo, que precisam de uma hidratação maior, um tratamento até para prevenir estrias, algumas complicações que são fisiológicas da gravidez, mas a gente pode somar esse uso, usar o hidratante e usar os óleos corporais também. Existem inclusive hidratantes de banho para quem não quer ter aquele trabalho no frio de ter que passar o hidratante, existem várias opções de hidratação durante o banho. E a questão dos lábios, né, que também ficam mais ressecados, às vezes podem até ter rachaduras, né? O que a gente pode fazer? Bem legal a gente falar sobre isso do ressecamento labial, porque é muito comum a gente ter o hábito de lamber a boca durante esse período pelo ressecamento e a própria saliva faz com que resseque mais ainda os lábios, podendo gerar fissuras e algumas complicações com infecções locais. Então é importante que faça-se o uso dessa hidratação labial, não precisa ser produtos caros, pode ser até mesmo uma manteiga de cacau ou um hidratante labial mais específico, dependendo do paciente, se tem o uso de alguma medicação que potencialize esse ressecamento ou alguma dermatite específica, mas é importante que também faça essa hidratação dos lábios. E aí a ingestão oral também de água vai ajudar também nessa hidratação. O próprio batom comum, né, que a gente usa assim, ele hidrata, ele ajuda? Sim, tem alguns que tem sim hidratante, mas é bom que faça a utilização de um hidratante antes desse batom para hidratar mais ainda esses lábios, tá? E à noite caprichar mais nessa hidratação, fazer uma camada mais grossa na hora de dormir, para que pela manhã já esteja com os lábios mais hidratados. E a gente sabe também que no inverno, em função, né, da menor incidência ali do sol, aparentemente, né, muita gente não usa o protetor solar. Ele é necessário também nessa época? Sim. O filtro solar ele é necessário em qualquer estação, mesmo se estiver chovendo, nublado, nevando, é importante que faça o uso do filtro solar. Então, se está claro, tem radiação solar. Então, o filtro solar ele é para ser utilizado durante todas as estações, reaplicando durante o dia. Então, uma aplicação diária não é o suficiente, ele perde o efeito, né? Então, o ideal é que seja aplicado a cada 2, 3 horas outra camada daquele filtro solar. E outras partes do corpo, mãos, pés gelados, que muita gente reclama, né? Tem algo que dá para amenizar essa mão gelada, esse pé gelado? Assim? Isso é até uma curiosidade. Alguns pacientes, eles têm essa característica de ter os pés e as mãos mais geladas. Por exemplo, os pacientes que são atópicos, que são aqueles que têm uma tendência maior à alergia, quem tem rinite, asma, tem caracteristicamente as mãos e os pés mais gelados. Então, essas pessoas precisam aquecer mais, tá? Porque quando a gente tem as extremidades mais frias, o nosso corpo tende a ter mais a sensação de frio. Então, caprichar ali nas meias, luvas, infelizmente não tem nada que a gente possa fazer terapeuticamente, né, para diminuir essa sensação. Então, é isso mesmo de agasalhar mais. Mas esses pacientes que têm isso caracteristicamente, precisam proteger mais. E a gente tem que ter um cuidado maior também com crianças e idosos? Sim, esses pacientes eles têm uma pele mais sensível. Então, a primeira coisa a se pensar em relação ao que a gente falou dos banhos, né? Precisam ser banhos mais rápidos, não sejam banhos quentes. A hidratação vai ser uma hidratação mais específica para esse grupo de pacientes. Então, para a pele do bebê, são hidratantes que são especiais para essa faixa etária por conta de algumas substâncias que outros hidratantes vão ter na sua composição que o bebê já não pode utilizar. E na pele do idoso, um potencial de hidratação que seja mais alto, porque a pele do idoso ela vai ter a perda desse manto lipídico com mais facilidade. Então precisa que seja um hidratante com potencial maior. Uma coisa também importante, principalmente para os bebês, é em relação aos tecidos que vão ser utilizados na pele desse bebê. Então, muito cuidado com tecidos sintéticos, materiais muito grosseiros. A pele do bebê é uma pele mais sensível, né? E até pensar também em aquecer demais esses bebês. Então, às vezes, as mães colocam roupas demais e aparecem as temidas brotoejas, né? Então, às vezes, mesmo no frio, as crianças sofrem porque estão sendo aquecidas demais, excesso de roupas. Então, a gente sempre usa uma regrinha que os pediatras falam muito. Então, se eu penso uma roupa para mim como adulto, seria um agasalho a mais para aquele bebê, tá? Então, penso que eu estou só com um moletom, então o bebezinho vai ser um moletom mais um casaco por cima, tá? Então, pensar é importante aquecer, mas não superaquecer esses bebês também. E, Michele, a questão do ressecamento da pele, ela pode favorecer doenças, até mesmo o envelhecimento da pele? Sim, é importante que a pele esteja sempre bem hidratada, até a gente pensando nesses fatores, tanto de favorecer a infecção, porque quando a gente tem essa perda desse manto lipídico, a nossa pele fica mais exposta, então exposta às agressões externas, inclusive infecções,
E em relação ao envelhecimento, sim, porque com uma pele que não está bem hidratada, favorece que a gente tenha ali danos oxidativos que favorecem o envelhecimento. Então, o primeiro passo para você ter uma pele futuramente, uma pele mais rejuvenescida, uma pele com aspecto mais saudável, é você investir na hidratação dessa pele e na proteção dessa pele, principalmente aos raios ultravioletas. Hoje, a exposição ao sol já se sabe cientificamente que é o principal fator de envelhecimento da pele. Então, uma pele que ela é protegida, hidratada, futuramente vai ser uma pele com menos rugas, menos manchas, com um aspecto muito mais saudável e diminuindo também a chance de ter infecções, alguns problemas agravos da própria pele. Perfeito. Então, né, cuidado com a pele no inverno, não fugir do banho, né, Michele? Mas sim, tomar um banho então com a água não muito quente, né, cuidar do sabonete. Fundamental porque a pele, né, faz parte do nosso corpo, é muito importante, a gente precisa cuidar, né? Sim, a saúde, ela passa pelos cuidados com a pele também, né? Então não precisa você deixar de lado esses cuidados. Às vezes as pessoas cuidam em relação à atividade física, tomam suas medicações para suas doenças, né, de uso contínuo, mas não pensam no cuidado com a pele. Então precisa um cuidado básico, né, de um sabonete adequado, uma hidratação adequada, esses cuidados em relação às altas temperaturas, isso também vale para os cabelos, né? Então nada de secar os cabelos também com secador muito quente, tentar secar com secador mais frio e assim só quando necessário, né? Se você está vendo que as temperaturas não estão tão baixas, tentar secar com o jato frio do secador ou tentar deixar secar ao natural mesmo. E não dormir com os cabelos molhados, super importante também. Perfeito. Muito obrigada pela tua participação no Universo Acadêmico. Obrigada, é um prazer sempre estar aqui com vocês. Seguem abertas até 22 de julho as inscrições para os cursos de mestrado e doutorado da Universidade Franciscana. E uma das grandes novidades é o doutorado em Ensino de Humanidades e Linguagens, que vai iniciar a primeira turma em agosto. E olha só essa notícia do PPGEL. Uma egressa do mestrado em Ensino de Humanidades e Linguagens voltou ao UFN agora como avaliadora de banca de dissertação. Foi a primeira egressa a participar como banca do mestrado em Ensino de Humanidades e Linguagens. A Elisete concluiu o mestrado aqui na instituição e fez doutorado em Educação na UFSM. Ela atua na rede pública de ensino e a gente aproveitou para conversar com ela sobre essa participação aqui na UFN. Quando eu entrei aqui no prédio agora, eu senti um sentimento de nostalgia e eu tenho uma lembrança muito boa do mestrado, do acolhimento que era aqui, dos professores, eu tenho um carinho enorme e fiz muitas amizades aqui também, que continuam as amizades do mestrado. Eu fiz parte da segunda turma de mestrado, então foi um início, sabe? Para mim é muito gratificante voltar. Eu vejo assim com um ganho muito grande o doutorado e eu super indico para o pessoal, para os meus colegas, que é muito bom. Muito importante porque a gente está vivendo uma atualidade assim, muita mudança, né? A inserção das tecnologias digitais, a inteligência artificial, então isso eu acho que está afetando o trabalho do professor. E o professor ele tem que aprender a trabalhar com isso, né? Desenvolver suas competências digitais. E eu acho que formar o professor, que já foi formado, que já tem uma graduação, é um ponto fundamental para a gente conseguir se atualizar nessa... A gente define a era digital, né? Porque eu não nasci na era digital. Os pequenos de agora nasceram, mas a maioria dos professores que estão em sala de aula não nasceram. Então, essa formação, a gente é muito importante. 19 de julho, o próximo sábado, é o Dia Nacional do Futebol. Esporte que é considerado paixão nacional, mas que vai muito além das 4 linhas. Movimenta sonhos, carreiras, identidades e até salas de aula. O garoto que sonhava em ser um jogador de futebol trocou o campo pelas telas e hoje soma cerca de 1 milhão de seguidores no Instagram e no TikTok. O Guilherme, ou o Cação, como é conhecido, usa as redes sociais para falar de campeonatos, bastidores de clubes, contratações de jogadores e, claro, principalmente do Grêmio, o seu time do coração. Era 2020, né? Pandemia. E aí eu lembro que eu tinha um pouco de preconceito com o TikTok, né? Não queria baixar nem nada, pensava que era só uma brincadeirinha. Nesses momentos que a gente fica, horas mexendo na For You ali do TikTok, eu vi umas pessoas falando de futebol e eu nunca tinha visto.
Foi um dia que veio uns 2, 3 conteúdos e aquilo ali tipo, me despertou, pô, posso fazer aqui. É pouco recurso, eu já tenho a câmera, o celular. Só pegar, gravar e vamos tentar fazer alguma coisa, né? A brincadeira virou renda e no curso de jornalismo da Universidade Franciscana, ele aprendeu a profissionalizar o conteúdo exibido. Para produzir o Mercado da Bola todos os dias, tem uma rotina corrida com gravações, edições, checagens de informações e produção de roteiro. Tem muitas coisas do curso que eu aplico nos vídeos. Por exemplo, agora eu tive uma cadeira de audiovisual com a Nelly. Tinha coisas que eu fazia, algum vídeo assim bem editado e tal, por exemplo, não usava ambiências. Para mim, tipo, não tinha sentido usar ambiências. Mas na matéria dela eu aprendi que, pô, é realmente essencial pro vídeo. Deixa o vídeo mais dinâmico, chama mais atenção as ambiências, usar certos cortes. Teve uma cadeira que a gente teve de rádio também. Aprendi muito sobre respiração, aprendi a usar bastante a minha voz, de um jeito que antes eu gravava um vídeo e eu ficava sem fôlego, e agora com alguns exercícios que a gente faz antes de gravar, também a concentração da respiração para gravar, para trazer um vídeo, isso daí, pô, ajudou bastante. Segundo o estudo realizado pela Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, o futebol movimenta 52,9 bilhões de reais por ano, o equivalente a 0,72 do PIB brasileiro, entre clubes, empregos, transmissões e patrocínios. E esse impacto não fica restrito aos gramados. Nas arquibancadas, nas ruas e em casa. A paixão pelo futebol é parte da identidade do brasileiro. O futebol ele é mais do que só um esporte, né? Ele representa toda uma paixão, todo um sentimento que as pessoas demonstram quando elas vão torcer para os seus times. O esporte me traz muita alegria, principalmente futebol gaúcho, Grenal. É um sentimento de glória, né? De luta, de vitória. Quando eu penso em futebol, eu penso muito no meu pai, na minha família. Aqui na UFN, o futebol está na sala de aula como tema acadêmico. Uma disciplina foi criada para tratar sobre o impacto do futebol na sociedade. A disciplina eletiva História Social do Futebol, criada pelo curso de História, convida o estudante a pensar o jogo além das 4 linhas. Na sala de aula, o futebol vira ferramenta para discutir classe social, racismo, identidade e cultura brasileira, com um olhar crítico e contextualizado. Por que o Brasil? O Brasil também, o futebol surgiu de maneira elitizada. Foram imigrantes ingleses, né, pessoas que estavam aqui trabalhando, especialmente nos portos, né, emblematicamente. O clube mais antigo de futebol do Brasil, o Esporte Clube do Rio Grande, devido ao porto, a presença dos marinheiros ingleses lá, foi criado o futebol, né? E outros clubes muito próximos, né? Ponte Preta e etc. Os negros eram impedidos de jogar, a população negra brasileira era impedida de jogar, né? E com a profissionalização no Rio de Janeiro, o acirramento dos campeonatos, né, alguns clubes começaram pioneiramente a agregar a população negra nos jogos, né? Futebol é mais que um esporte, é sonho, é trabalho, é parte da vida. E como o Guilherme mostra, mesmo fora de campo, dá para realizar um sonho de infância. Se tu não quer perder nada do Mercado da Bola, tu vai me seguir agora, que aqui tu fica 100% atualizado todos os dias. Muito legal. E, gente, lembrando que as matrículas para o segundo semestre vão até o dia 21 de julho. Quer saber mais sobre a disciplina História Social do Futebol e outras eletivas oferecidas? É só conferir a nossa playlist de disciplinas eletivas lá no nosso canal do YouTube. E por hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um beijo grande. Tchau!